Here's to copying and repeating. Why stop and think when you can do the same thing over and over again? Repetition keeps order and controls quality. Well, most of the time. It's how we learn. There's a safety in numbers. And yes, copying gets you there. But it can only get you so far. What if you're not fine with standing in line? Why settle for the same old when you can dare to be different? That takes a braver approach, a relentless sense of curiosity we call Rethink. It drives everything we do at Konica Minolta, pushing us all every day to ask one simple question. How can we make tomorrow better? Konica Minolta. Rethink today to redefine tomorrow. Oi pessoal, sou a Karen Nakamura, sou gerente de DX Promoting Events da Konica Minolta. Estou aqui de novo no GIS, nosso Digital Imaging Square, nosso showroom. Estamos em outra demonstração, hoje é um outro dia, então a gente tem um outro assunto para falar com vocês. Mas antes de iniciar, eu queria um recado importantíssimo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam-nos nas nossas páginas tanto de Facebook quanto de LinkedIn e ativem as notificações para vocês verem essas demonstrações que nós estamos fazendo. É importante, são conteúdos interessantes, a gente quer ajudá-los, a gente entende que o suporte da Konica Minolta com os serviços profissionais são interessantes para que a gente passe juntos esse momento de pandemia. Como eu sempre reforço sobre o nosso programa de fidelidade, nossos clientes diretos, eles têm esse acesso conosco, é muito interessante porque os nossos profissionais estão sempre atentos e também disponíveis para atendê-los com os nossos serviços profissionais. Nós temos muitos experts aqui e novamente estamos aqui com a Paulina para a gente conversar sobre outros assuntos hoje. E só um recado também importante, durante todo o momento vocês podem falar com o nosso chat, nós temos também uma equipe que vai nos ajudar a responder as perguntas que podem surgir ao longo da nossa demonstração, tá? Sempre que vocês precisarem de uma demonstração, precisarem entender mais sobre os nossos equipamentos, entender um pouco mais sobre as nossas aplicações, peçam e se inscrevam também no chat que a gente colocou lá um link com formulário para que vocês possam preencher e agendar essas demonstrações privativas, essas demonstrações exclusivas diretamente para vocês. Uma outra coisa também, vocês podem pedir amostras físicas das impressões que são feitas em nossos equipamentos, porque eu entendo que a qualidade de impressão é difícil a gente ver num vídeo, né? Então vocês podem receber isso na casa de vocês, a gente manda isso via correios, simplesmente preenche lá com seu endereço nesse formulário que já está no chat. Então, para facilitar também, né, essa comunicação nossa no dia a dia. Participem muito, né? Também a gente aceita receber dicas de vocês ou, de repente, se vocês têm algum assunto de interesse relevante, a gente também vai fazer essas análises para a gente incrementar nas nossas demonstrações semanais, tá? Então, agora vou passar para a Paulina Tokui, nossa especialista de produtos aqui da Konica Minolta. Obrigada. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui com vocês, hoje falando com um outro tipo de aplicações diferentes para vocês. Falamos das mídias, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as possibilidades que você tem aí para agregar um pouco mais seu portfólio, tá bom? Nosso assunto de hoje vai ser sobre transfer. Vocês conhecem bastante sobre transfer de sublimação, que é o mais comum utilizado nessa área de brindes e promocionais. Mas o que a gente vem com um benefício para vocês, vamos dizer assim, e até mesmo uma facilidade, é a possibilidade de você trabalhar com uma demanda menor também e aos novos empreendedores. Hoje a gente está vendo que cada vez mais empreendedores, gráficas rápidas, elas vêm querendo trabalhar cada vez mais com serviços diferenciados. Por isso,
Um transfer digital, para quem tem uma impressora da Konica Minolta, por exemplo, é legal você aproveitar esse momento e fazer algo diferente. Falando um pouquinho sobre isso, tá? A maior diferença de um transfer digital é você ter a possibilidade de brincar muito mais com o estilo dela. Nós sabemos que a sublimática, ela tem sempre esse trabalho do brilho em todas as canecas, principalmente nós vamos mostrar as diferenças que temos entre o transfer para canecas ou para planos e sólidos, e nós temos também para tecidos, que é o mais interessante para vocês. Então a caneca, o mais interessante disso aqui é o brilho que você pode agregar nele, que já é o tradicional da sublimação, mas além disso, a gente tem também essa possibilidade do fosco, gente. Esse fosco aqui é uma coisa que é bem diferenciada para o pessoal de canecas. E além disso, a gente ainda consegue sofisticar um pouco mais com outros tipos de texturas, inclusive texturas de glitter, holográficos para dentro da caneca, que é uma coisa que a gente não consegue fazer hoje na sublimação. A diferença que você tem entre a sublimação é que a sublimação, vocês sabem que você sai de um estado sólido para o gasoso. Então você não tem aquela parte líquida. Então você tem 3 tipos de transfer: o transfer sublimático, o transfer tinta, inkjet e o transfer digital, tá? Uma diferença grande que você tem, além dessas diferenças de textura que você pode dar nas camadas das canecas, por exemplo, eu trabalho tanto numa caneca acrílica como numa caneca de cerâmica, tá? O que você vai precisar para fazer um trabalho desse? Primeiro, os insumos. Gente, não é a mesma coisa a gente falar que você tem que usar um sulfite, como muita gente trabalha também, para fazer uma sublimação, mas a gente tem que pensar na qualidade final do produto. Você tem a qualidade que é importante não só para o que mostra para vocês, mas principalmente o tempo de durabilidade que você tem. E não só isso, você tem também as suas peças, que são o quê? As prensas cilíndricas, as prensas planas, que elas são necessárias para ter toda a qualidade no final do produto final. Para isso você tem a necessidade de substratos, né? No caso, próprio para isso. Nós temos 3 tipos de substratos, ok? Vamos trabalhar com um transfer, uma impressão que pode ser feita para tecidos claros. Todos eles vocês podem ver que eles têm na parte de trás um revestimento. Isso aqui é importante exatamente para quê, gente? Porque quando vocês usam a temperatura da plana, o calor dessa temperatura ela pode passar para o seu equipamento, para a sua ferramenta que está sendo feito a prensa. E isso vai prejudicando com o tempo a qualidade, ok? Por isso é importante usar realmente o insumo correto para isso. Aqui seria o papel para tecidos claros. Nós temos o papel para tecidos escuros, o famoso que o pessoal chama de dark ou então de OBM, que são usados na sublimação, nós podemos usar também no transfer digital, ok? E aí temos também, além desses daqui, nós temos a parte principal, que é das canecas, as sólidas. Então, para processos sólidos, usamos também um papel diferenciado. Não adianta a gente trabalhar com um papel que é para tecido, para um sólido, você não vai obter a mesma qualidade. Então, por isso que existe os fabricantes, eles trabalham com papéis diferenciados para cada tipo de produto, ok? Aqui é uma caneca. A impressão aqui, por exemplo, foi feita numa máquina da Konica Minolta, tá? É uma impressão feita com calor. A diferença do transfer digital é exatamente isso, porque se trabalha com temperatura. Pode ser mais difícil na hora de vocês configurarem, mas isso nada que no seu fornecedor depois não ajude vocês, tá? Porque a diferença da sublimação com o transfer digital seria mais por temperatura e prensa, tá bom? Aqui a gente vê um pouquinho mais dessas diferenças, olha que legal. Quando a gente fala do benefício do transfer digital, seria o fator, você ter um tecido claro e o obter a qualidade de impressão do jeito que você imprimiu é o que você consegue transferir para um tecido. Isso é a parte mais legal e importante que você tem de um transfer.
tá? Uma grande diferença que a gente tem em relação ao transfer, antigamente se falava muito da serigrafia, que você tinha o transfer digital para baratear a serigrafia, mas na realidade com o tempo foi visto que na épocas passadas existia um grande problema de craquelar, e isso é uma diferença que hoje nós temos muito com o transfer em toner, em pó, né? Que você consegue trabalhar, ó, eu estou esticando aqui a camiseta e vocês estão vendo que ele não craquela. Se a gente tem a sublimação, por exemplo, você puxa isso aqui, ela quebra toda a imagem e ela não volta para esse estado normal. Essa é a grande vantagem que a gente tem com o transfer digital, tá? Você imprime. Aqui, por exemplo, nós não fizemos o recorte, porque o ideal, por exemplo, de uma camiseta escura é você fazer todo o recorte da onde você quer transferir para a camiseta. Aqui nós fizemos ele exatamente no tamanho do papel completo para mostrar o que? Exatamente essa diferença, porque vocês sabem que um transfer para camisetas escuras a gente precisa de uma película especial também, que ela vai ser colocada aqui. Então, essa película, dependendo da sublimação, você tem muito problema de saídas a mais aqui dessas colinhas e acaba prejudicando a qualidade final do seu produto. Por isso, no transfer digital você tem essa limpeza, essa parte bem pura mesmo da camiseta, tá? E além disso, quando a gente fala da lavagem, a lavagem, quando você tem a qualidade dessa impressão sendo feita corretamente e a prensa também com a temperatura correta para dentro do seu produto, seja ela caneca ou tecido, você vai obter a lavagem por muito mais tempo. Isso é fundamental a gente falar. Algumas outras características que a gente tem também é um dark colocado num outro tipo de tecido. No caso da sublimação, vocês só conseguem fazer isso com poliéster, tá? O algodão, ela não cabe para uma sublimática. A mesma coisa, se você pegar, por exemplo, uma impressão feita num papel de sublimação e tentar jogar isso na transferência para o digital, ela não vai ser igual e vice-versa. Por isso, utiliza sempre o produto correto para isso. Aí sim você tem toda essa qualidade que a gente está mostrando para vocês aqui, ok? Mais uma para vocês verem. É uma camiseta colorida, não tão escura, mas com uma perfeição aqui na transferência dela. Como a gente pode ver aqui, esse é mais um exemplo de um tecido, mesmo sendo colorido, ele é um tecido colorido, algodão acima de tudo, e a qualidade dela é exemplar. Então você tem aqui toda a qualidade na impressão feita com o equipamento digital da Konica Minolta, e você tem também essa impressão feita e a transferência da prensa para a camiseta. De tudo isso que nós estamos falando, nós vamos conversar um pouquinho também com o Flávio da Arte Hot, que ele vai passar um pouquinho sobre essa prática que nós estamos falando, dessa qualidade final. Flávio, é com você. Mostra um pouquinho do que a gente consegue fazer com o transfer digital. Olá pessoal, aqui é Flávio da Arte Hot. Eu estou aqui para montar um tutorial de impressão em caneca plástica com laser, ok? A caneca plástica, ela tem uma alta definição e vai conseguir transmitir toda a qualidade da impressora Konica Minolta para o seu substrato. Pessoal, agora eu vou mostrar os primeiros passos, ok? Para fazer as canecas, a gente vai precisar de uma caneca, de um tubo de metal para colocar na parte interna, de uma manta de silicone, certo? E vamos precisar também do papel impresso que a Arte Hot vende. Aqui a gente tem, foi impresso numa BizHub da Konica Minolta, com alta qualidade de definição, e nós temos o papel aqui chamado FlexiTrans. FlexiTrans ela é um papel que consegue captar essa qualidade de impressão e transmitir para os substratos. É um processo simples, não é complicado. Eu estou usando 160 graus a prensa térmica e 115 segundos. Vou pegar a caneca, vou limpar para não ter nenhum resíduo. Vou colocar o papel em volta à caneca e vou colocar a manta
por cima. Então eu coloquei o papel envolto, coloquei a manta por cima e com meus próprios dedos eu seguro, coloco o tubo na parte interna da caneca, que encaixa perfeitamente, e levo à prensa térmica. Aplico pressão e ponho a máquina para contar o tempo. A caneca ela vai ficar em torno de 120, 125 segundos dentro da prensa. E com isso ela vai conseguir fazer a transferência para o substrato. A caneca foi aplicado o tempo. A gente vai colocar em cima da mesa, justamente porque a parte está quente. Vamos tirar o tubo interno e vamos esperar a caneca esfriar. Assim que o papel esfriar, a caneca esfriar também, eu vou fazer a retirada do papel da caneca, ok? Agora que a caneca esfriou, vamos retirar o papel transfer Flex Trans Yellow do substrato, justamente para mostrar o grau de definição que temos do produto. Temos uma imagem de alta definição, coisas diferentes que a gente consegue no laser, né? É a separação de cores, cores mais firmes, o preto nítido, o branco passando pelo preto sem migração de tinta, isso é muito importante. Então a gente tem uma caneca com um grau de definição e um grau de qualidade de impressão muito mais alto. E agora eu vou mostrar para vocês um bônus. O Flex Glitter não tem segredo. Basta você retirar e praticamente ele está pronto. Ele só necessita do final chamado refile. Ele vai precisar de um refile nas pontas porque ele não adere, tá? Onde não tem toner, ele vai aderir onde tem o toner. O acabamento do Flex Glitter é formidável. Ele vai te dar um efeito como se fosse um vidro, uma caneca plástica. Então você tem a qualidade de impressão e ainda o acabamento do Flex Glitter. É necessário fazer um refile, tá? Aí você passa o estilete e retira a sobra, justamente para dar o acabamento final na sua caneca. Obrigada, Flávio. Obrigada pelas suas explicações. Vamos aproveitar agora, já que a gente falou tanto de impressão digital, falamos dos nossos equipamentos, gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre o nosso equipamento que podemos fazer a impressão, que é o modelo A3. Essa daqui nós temos os modelos A3, a BizHub C300i e a BizHub C287. É um equipamento que vocês podem iniciar o seu trabalho muito bem, com uma saída também em perfeita qualidade, tá? E inclusive, quando a gente está falando dos tamanhos de transfer, a gente tem que pensar o seguinte, que você tem o A4 tradicional para você usar também na camiseta, mas também tem o tamanho A3, que é fundamental para um transfer, por exemplo, digital, para aquelas imagens grandes que você coloca nas costas. Então, vale a pena, de repente, um investimento no equipamento como o modelo A3 para você trabalhar esses tamanhos diferenciados para dentro do seu transfer, ok? Falando um pouquinho rapidamente sobre o equipamento 300i, por exemplo, além da imagem perfeita, com a nitidez perfeita de fotográfica, você também tem a gramatura dela até 256 gramas, ok?
E isso é bom porque além de você pensar como transfer, você pode pensar em outras impressões para dentro do seu equipamento. Então, lembra, para a entrada você pode sim começar com uma demanda menor com o equipamento A3, os modelos C300i e o C287 bis hub, e também logo que vocês tiverem uma demanda de um volume de entrada como um volume maior, por que não investir numa CurioPrint C3070L? Esse aqui é um equipamento de um volume maior, com uma produtividade de 70 páginas por minuto e, lógico, a gente já falou de outras mídias que vocês podem utilizar para esse equipamento e inclusive o transfer digital. Então, qualidade Konica Minolta também para o transfer digital. Eu vou passar para Karen. Muito obrigada. Obrigada, Paulina. E essa foi mais uma demonstração de uma série que nós estamos fazendo. Então, nós temos essas estreias, né, acontecendo para vocês seguirem. Lembre-se de clicarem no sininho para receberem as notificações. Se inscrevam no nosso YouTube, no nosso canal e também no Facebook e no LinkedIn. Acompanhem sempre todas as informações porque a gente sempre solta novidades. A gente tem posts diariamente também falando sobre os nossos equipamentos, sobre cases de sucesso, que é cada vez mais interessante também para vocês entenderem e acompanharem cada vez mais os assuntos de Konica Minolta. Lembrem-se também do nosso chat, que nós temos um formulário, um link para um formulário. Se vocês quiserem receber esse transfer, por exemplo, uma amostra do transfer digital impresso em Konica Minolta, a gente pode te enviar sim por um correio. Então, só anotem lá, coloquem seus dados corretamente para a gente enviar isso para vocês. Ou marquem também uma demonstração. Paulina está disponível, nós temos outros profissionais também disponíveis para fazer a demonstração. Aqui no nosso showroom a gente está preparado para recebê-los. Inclusive, muito importante isso, as demonstrações a gente tem feito virtualmente para que a gente também não tenha nenhum tipo de problema nesse momento de pandemia, tá? Mas a gente espere que tudo isso passe logo para que a gente receba também fisicamente e presencialmente todos vocês.